A paz do Senhor para todos os irmãos, amém? Que alegria, mais um culto de missão chegou. E hoje nós estamos aqui mais uma vez para compartilhar com vocês da palavra de Deus. Aliás, Deus já vem falando faz tempo aqui, né? Desde o começo do culto, desde o momento que os irmãos da intercessão já esteve lá orando, intercedendo por esse culto. Durante todo esse mês, nós tivemos pessoas que esteve engajada na oração para que esse momento acontecesse aqui. E eu tenho certeza de que você vai sair hoje com uma palavra de Deus para o seu coração, amém? Abra sua Bíblia juntamente comigo no livro de Marcos, capítulo de número 5. Aí você vai ter que ver a versão aí que eu não me lembro aqui, qual a versão dessa Bíblia aqui. Eu acho que é a João Ferreira de Almeida revisada, atualizada, coisa assim. Mas vamos lá. Livro de Marcos, capítulo de número 5, vamos para o versículo de número 18. Diz assim a palavra do Senhor: ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou. Diga comigo, ordenou. Mais uma vez, ordenou: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia tudo que o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. E você diz amém por essa palavra. Meus queridos, nós estamos diante desse texto, e eu acredito que, se você já percebeu, nós estamos falando da história, o final de uma história de um homem conhecido como o endemoniado de Gadara, ou Gadareno. Em outras versões, Gerasa, você vai ver essas expressões usadas. Um homem que em um determinado momento de sua vida foi um problema para a sociedade. E nesse final dessa história é interessante porque Jesus, ele acaba de ser liberto por Jesus, e ele está com desejo de seguir Jesus. Olha só que interessante. Ele tem o desejo de seguir, estar com Jesus. Mas naquele momento, olha o que acontece: Jesus não permite que ele acompanhe Jesus, mas ordenou para que ele fosse e proclamasse tudo aquilo que Deus tinha feito em sua vida. Mas antes de eu entrar em alguns detalhes dessa história, eu quero voltar ao capítulo de número 4, e apenas, não precisa ler, mas eu vou trazer algumas coisas aqui que já foi dita pelo pastor hoje aqui. Domingo passado ele falou sobre o semeador que saiu para semear. E essa história, na verdade, ela é uma ligação. Jesus está ensinando algumas parábolas, e diz que o semeador saiu a semear. E ao semear, algumas sementes caíam em determinados lugares. Algumas caíam em lugares rochosos, em terras áridas. Em alguns momentos essa semente até nasceu, mas não conseguiu frutificar, não conseguiu prevalecer, justamente porque ela estava num ambiente, não criou raiz e veio a morrer, foi sufocada. Mas é interessante essa história. É interessante essa história porque quando você vai lendo Jesus falando sobre essa questão da semente que está sendo plantada, num determinado momento, ele vai chegar numa parábola onde ele fala assim, que o reino de Deus, ele é comparado ao grão de mostarda. Não simplesmente a fé como nós, a fé do tamanho de um grão de mostarda, mas também o reino de Deus, ele é comparado ao grão de mostarda. E aí Jesus traz a explicação dizendo: o grão de mostarda é a menor das sementes, mas a partir do momento que ela é lançada ao solo e que ela cresce, ela se torna a maior das hortaliças, e é tão grande que os passarinhos se aninham nela, usufrui dessa sombra que ela tem, se aninham sobre ela. Percebe o que Jesus está falando? É como a semente, a palavra de Deus, essa semente do reino de Deus, que quando você planta,
Em um determinado momento, ele se expande de tal forma que ele vai trazer refrigério para a vida das pessoas. A pergunta que eu faço para você: o quanto nós estamos plantando o reino de Deus na terra, nos lugares aonde Deus nos colocou? Veja que a parábola vai dizer no versículo 30 que é como um grão de mostarda, é pequeno, mas quando nasce, que quando se expande, é possível que alguém, algum animal, possa usufruir dessa sombra. Então o reino de Deus, quando nós deixamos de ser essa voz de Deus para a nação, a voz de Deus para a nossa geração, a voz de Deus para a nossa casa, quando nós deixamos de proclamar o reino de Deus, nós podemos trazer sofrimento para o lugar aonde nós estamos. Então nós somos a referência de Deus. Então percebe que mais adiante essa história ela continua. E aí, aonde que essa história vai chegar? A história que todo mundo conhece também. O momento em que Jesus, depois de ter ensinado, pregado sobre essas parábolas, ele está cansado e ele diz para os seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Eles então começam, e Jesus entra no barco juntamente com os seus discípulos. Mas no meio dessa viagem, dessa navegação que eles estão fazendo, o barco começa a ser assolado pelas tempestades. E agora os discípulos estão lidando com a distância do atravessar, de seguir uma ordem de Jesus. Eles estão lidando com o problema de uma profundidade. Se esse barco vira, onde é que a gente vai parar, meu Deus? E eles estão lidando também com o problema de um lugar instável. Eles estão dentro do barco, estão com Jesus, mas é um lugar que é instável. Mas a grande diferença é que Jesus estava com eles dentro do barco. Um lugar de instabilidade. E de repente, no meio dessa tempestade, os discípulos de Jesus se apavoram. E eles então acordam Jesus, porque Jesus está dormindo no meio de uma tempestade. Eles então acordam Jesus: acorda, será que você não vê que nós vamos perecer? Será que você não está preocupado com isso? Eu acho interessante esse texto de Marcos, porque Jesus acorda daquele sono, naquele momento que ele levanta, e Jesus vai direto ao ponto de dizer, e Jesus, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te e emudece. E o vento naquele momento se aquietou e se fez bonança. Você pode glorificar a Jesus? Ele deu uma palavra de ordem e naquele momento se fez bonança. Mas sabe o que me preocupou mais quando eu li essa parte? É o que mais, o versículo próximo, é o que ele vai dizer para os discípulos aqui. Então lhe disse, está lá no capítulo 4, versículo 40. Então lhe disse: por que sois assim tímidos? E como é que não tendes fé? Irmão, eu penso que nesse momento Jesus, ele acordou, ele não acordou muito com aquele espírito mansificado, não. Porque ao ser despertado do seu sono, do seu momento, Jesus se levanta e já repreende o mar direto. E o mar silencia. E logo ele já vem com uma palavra para os discípulos dele: por que vocês são tão tímidos? Vocês não têm de fé? E aqui leva para a gente, o que é fé? O que é fé? A palavra do Senhor diz que fé é o firme fundamento. Fé é um alicerce, é onde se coloca um peso, é onde tem segurança, é onde toda a estrutura desse prédio que está aqui está sobre um alicerce, sobre um fundamento. E o que é que Jesus está dizendo? Vocês não têm fé. Ele está dizendo assim: vocês não conhecem quem está com você. Eu estou dentro do barco com vocês, e eu dei uma ordem: nós vamos passar para o outro lado. Ele já deu uma ordem. Significa que nós vamos chegar lá. Significa que você vai chegar lá.
Você crê nisso? Você crê nisso, que você vai chegar lá? É porque Ele falou. Sabe o que é fé? É confiar no caráter de Deus, de quem é Deus. Você vai estar num lugar estável, lidando com profundidade, com instabilidade, com doenças, com aflição, mas Ele está no barco com você. Nós vamos chegar do outro lado. Como é que eu estou com todo esse tempo com vocês e vocês não têm fé? Vocês não me conhecem? Vocês não já viram o que eu já fiz? É necessário que o discípulo de Jesus conheça o Deus que ele serve. Por que eu estou falando isso, irmão? Porque a história que vai acontecer agora, ela é assustadora. Quando você começa a ler o capítulo de número 5, falando sobre a história desse homem, ela parece uma história de terror, irmão. Tanto é que quando você vai pregar essa palavra, às vezes você não precisa, às vezes, você abrir janelas para que as pessoas entendam sobre o que você vai falar. De tão que você vai lendo e você vai entrando dentro dessa história. Olha o que aconteceu. Eles acabam de sair desse momento, eles chegam do outro lado, eles chegaram em terra, e ao Jesus pisar sobre a terra, um homem de repente desce a colina desesperadamente, e ele vem ao encontro de Jesus. E aí eles então começam a descrever quem era esse homem. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros um homem ao seu encontro, possesso de um espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Primeiro, morava no meio de cemitério, no meio de mortos. E os espíritos que estavam sobre ele eram tão poderosos assim, em questão de força, que ninguém podia prendê-lo. Não tinha, e a palavra vai dizer, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, foram quebradas por eles os grilhões e despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Você já imaginou isso, irmãos? Significava que esse homem era um problema para essa sociedade. Quando esse homem aparecia, era gente correndo para tudo quanto é lado. Porque esse homem, quando ele aparecia, com esses espíritos que estavam sobre a vida dele, ele feria pessoas. E ele vem desesperadamente ao encontro de Jesus. Mas Jesus reconhece o que está sobre a vida dele naquele momento. E olha o que a palavra vai dizer ainda sobre ele. E andava sempre de dia e de noite, clamando entre os sepulcros, pelos montes, gritando, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, ele correu e o adorou, e exclamou em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Opa, peraí. Olha só o que eles acabaram de dizer. Os discípulos de Jesus estão caminhando há tanto tempo com ele, e quando Jesus dá uma ordem para que o vento e o mar se acalmasse, sabe o que os discípulos fizeram? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Mas olha o que os demônios disseram, as legiões de demônios que estavam sobre a vida desse homem. Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Os demônios sabem quem é Jesus. A palavra do Senhor diz que os demônios, eles temem e tremem diante de Deus, diante de Jesus Cristo. A pergunta que eu faço nessa noite é: como você conhece Jesus? Jesus não é o Aladim, não é o gênio da lâmpada, aonde você esfrega e pega a sua bênção apenas, não. Ele é o Filho do Deus Altíssimo, Ele é o Deus encarnado. Eu acho que você pode glorificar muito mais do que isso. Ele é o Filho do Deus Altíssimo. Os demônios reconheceram, e sabe o que eles fizeram? Se prostraram e adoraram o Filho de Deus.
prostraram, se renderam a Ele, reconhecendo a sua autoridade. E olha o que vai acontecer aqui. Jesus expulsa os espíritos que estão sobre a vida dele. Sabe o que eles vão dizer? Espera aí, Jesus, tudo bem, você vai expulsar a gente daqui, só não tira a gente de dentro dessa província aqui, só deixa a gente aqui continuar agindo. E de repente tem uma manada de porcos que estão ali sendo apacentados, e de repente ele diz: só ordena que a gente entra dentro desses porcos aqui. E naquele momento Jesus ordena, e esses espíritos entram sobre esse pote. A palavra do Senhor diz que eles caem sobre um despenhadeiro, e ali morre todos aqueles porcos. E aí a notícia começa a correr. Gente, um homem liberto, um homem que está há muito tempo sendo oprimido pela sociedade, julgado pela sociedade, agora Jesus expulsa o espírito que está sobre a vida dele, e uma manada de porcos. São duas notícias que vai correr na cidade. Eles correram, foram contar para os donos do porco o que é que tinha acontecido. Aí toda a cidade veio até Jesus. Vamos ver essa história, como é que é, vamos postar no Instagram, Facebook, vamos ver o que é esse negócio aí. Quando chegaram lá, o que eles encontraram? A palavra do Senhor diz que eles encontraram o homem que outrora era um homem sem juízo, que trazia problema para a sociedade. Ele estava em perfeito juízo. A palavra do Senhor diz que ele estava vestido. Isso mostrava que anteriormente ele estava nu. Outrora alguém todo machucado, porque a Bíblia diz que ele com pedras ele se feria. Ele está liberto. Ele agora está diante de Jesus. E eles então querem saber a história. E a palavra do Senhor diz: então saiu todo o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera uma legião, assentado, vestido em perfeito juízo. E eles então temeram. E os que haviam presenciado os fatos contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado, mas também acerca dos porcos. Esse homem está livre, mas os porcos morreram também. Então é duas notícias. E entraram a rogar para que rogar-lhe que se retirasse da cidade, da terra deles. Olha só, tem uma lição aqui para nós. Por que a gente pede para vocês tanto orar pelos missionários? Por que a gente o tempo todo está lá clamando no nosso grupo do WhatsApp lá, pedindo para os irmãos, continuem orando pelo missionário tal? Porque quando o missionário vai até uma determinada região, ele vai para pregar a palavra, mas ao mesmo tempo, olha o que aconteceu dentro da cidade. Jesus liberta esse homem. Esse homem está livre, mas ele mexeu com o sistema de uma cidade. Então quando um missionário chega num lugar, ele vai trazer libertação para a vida de pessoas, mas vai mexer com o sistema cultural de uma nação, de um povo, de um lugar. E aí eles se revoltam. Olha só, alguns estão felizes porque o homem foi liberto, mas fala: retira-se da nossa cidade agora, porque você mexeu no nosso sistema. Sai agora daqui. Expulsaram Jesus daquela cidade. Eles não se importaram com a vida de alguém que foi liberto, mas se importaram com os porcos que eles perderam. Sabe o que significa? É que quando nós nos envolvemos com missão, Jesus vai transformar a vida de pessoas, mas Ele também vai revelar a corrupção do seu coração, do nosso coração, do coração daquelas pessoas que estão em determinados lugares. Por isso que nós clamamos tanto para orar para a vida dos nossos missionários. Ele mexeu com o sistema dessas aí, por isso foi expulso. E nesse exato momento, esse homem, agora liberto, sabe o que ele faz? Ele diz da seguinte maneira: ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado de deixa estar com ele, ou seja, estar com Jesus. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia de tudo que o Senhor te fez. Se coloque em pé nesse momento. Nós estamos chegando ao final dessa mensagem.
E eu quero trazer você para essa consciência missionária nesse momento. Eu quero que você pense nesse momento as suas ações, as suas atitudes como um filho de Deus. Jesus libertou esse homem, mas não libertou esse homem simplesmente para ele se contentar com a sua libertação, com a sua liberdade de estar curado, do seu espírito, de estar livre daqueles demônios. Mas Jesus libertou ele para que ele proclamasse as boas novas do reino. Será que você está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Você não está aqui para ser um membro de banco. Você não está aqui para ser alguém simplesmente que senta aí, que ouve a palavra, que canta um louvor e vai embora e depois nada acontece lá fora. Deus está te chamando. E Ele está dizendo da seguinte maneira: deixe de desculpa. Olhe para esse irmão que está ao seu lado e fala: deixe de desculpa. Acabou. Não tem desculpa para você. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós falamos assim: nós não sabemos pregar, eu não sei falar, eu não tenho curso teológico, eu não tive um discipulado nesse dia. Sabe o que Jesus falou para ele aqui? Da seguinte maneira: vai para a tua casa, vai para os teus, anuncia o que o Senhor te fez. Primeiro, o que o Senhor fez na tua vida? Você não está aqui por acaso. Cada um de nós aqui tem uma história. Se nós fizéssemos um culto aqui e falasse assim, ó, cada pessoa vai contar um testemunho hoje do que Deus te fez, seria pouco tempo, porque era muita coisa que a gente tem para compartilhar com os irmãos daquilo que Deus fez na nossa vida. Sabe o que Jesus falou? Não precisa você fazer um curso teológico agora, apenas começa compartilhando o que Deus fez na tua vida. Como Ele te curou, como Ele te libertou, como Ele estabeleceu uma família para você. Você está entendendo o que o Senhor está falando aí? Feche os seus olhos aonde você está nesse momento. Eu quero orar pela tua vida nesse momento. Espírito de Deus, nós estamos diante da tua presença, Pai. Comece a orar onde você está nesse momento, se colocando na presença do Senhor Jesus. Talvez você não tenha as estratégias corretas para você começar a compartilhar as coisas do reino, mas ore, porque Deus vai te fazer lembrar o que Ele fez sobre a tua vida. Tem pessoas aqui que foram libertas pelo Senhor das drogas. Tem pessoas que foi curada. Use a sua cura para curar pessoas. Dá para você começar a orar nesse momento? Espírito Santo de Deus, vai de encontro com esse homem, com essa mulher nesse momento. Meu Deus, essa palavra está vindo de confronto, ó Deus, para a nossa vida, para nos alinharmos, ó Pai. Levante homens e mulheres nessa noite, ó Pai. Espírito Santo de Deus, abra as suas mentes, ó Deus. Dê coragem, ousadia, ó Deus, para a pregação da Tua palavra, para anunciar a Tua palavra, ó Deus. Que pessoas comecem a compartilhar o que o Senhor fez na vida delas. Aqueles que foram curados, ó Deus, comecem a ministrar cura para a vida de pessoas, ó Pai. A Tua palavra diz que esse homem foi para a Tua casa e anunciou, ó Deus, e toda aquela região passou a conhecer a Jesus. Nesse momento eu oro, ó Deus, em favor da vida desse homem, dessa mulher, desse irmão, desse jovem, ó Deus, que está aqui nessa noite, para que eles entendam que existe uma ordem do Senhor, não é uma opção, não é um chamado, não é algo que eu preciso ter a decisão de escolher, não, é uma ordem de Jesus. Eu te curei, eu te libertei, para você levantar e pregar a minha palavra.
Jesus liberou aquele homem. Vai para a tua casa, vai para os teus. E Jesus passou a ser conhecido dentro daquela casa, dentro daquela família, dentro da região de Decápolis, de todas aquelas cidades. Jesus passou a ser conhecido. Jesus quer ser conhecido através da tua vida, meu querido. Levante-se do lugar que limita a tua visão, para que o reino de Deus se estabeleça nos lugares. Nós estamos aguardando Deus falar através da tua vida. Compartilha aquilo que Deus fez na tua vida, porque Ele está aqui. A palavra do Senhor foi liberada de Deus para a tua vida. Saia do lugar que limita a tua visão, que fortalezas sejam quebradas. Reconheça a autoridade de Jesus. Ele está com você. Não se sinta inferior. Não se sinta que você não pode fazer. Você pode, porque o Senhor está contigo. O Senhor está contigo. Quantas tempestades você passou, mas Ele deu uma ordem e a bonança se fez. Entenda que o Senhor está contigo. Aplauda o Senhor Jesus. Amém.